Vamos a empezar leyendo los versos 1 al 6 del capítulo 17. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien dijo a su madre: con respecto a los 1000 ciclos de plata que te robaron y sobre los cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 ciclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues la devuelvo. Cuando él la devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 ciclos de plata y se los dio a un platero, quien hizo con eso una imagen tallada y un ídolo de fundición, que fueron puestos en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario, hizo un efod y algunos ídolos familiares, y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Hoy estudiaremos la historia de Micaías, rogando a Dios que la historia de él no se parezca en nada con la nuestra, o que nuestras historias nunca vengan a ser parecidas con él, porque de los malos ejemplos también aprendemos bastante. Micaías, el hombre de lo cual todos se acuerdan por una pregunta que él hizo. La pregunta que él hizo: ¿qué más me queda? El tema de la predicación de hoy es ese: ¿qué más me queda? Vamos a orar. Padre, muchas gracias esta mañana por tu presencia en medio nuestro, la bendición que recibimos en la escuela bíblica dominical, estudiando sobre la carta de los Gálatas, también la bendición que hemos disfrutado de ese culto con la alabanza. Y Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, te exaltamos, y ahora queremos escuchar tu palabra en estos minutos que tenemos por delante. Es lo que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a la historia de Micaías, un hombre que empezó mal y que terminó aún peor. Su historia está contada en los capítulos 17 y 18 de los Jueces. Está entrelazada con otros personajes bíblicos pouco ou nada recomendáveis. A história de Micaías é uma dessas histórias sem heróis. Não há heróis. Empezou mal. No texto que hemos leído, vimos que Micaías roubou a sua própria madre. E quando supo que a madre havia amaldecido a todos, ao amaldecido ladrão, ele então hizo lo correcto por primeira e única vez na história, que foi confessar que havia roubado e devolver a la madre la plata roubada. La madre le perdonou e le bendijo, porque as madres são assim, não? As madres sempre perdonam os filhos, não? Bueno, se a história terminara aí, seria uma história muito inspiradora, muito buena, uma história de perdão. Mas o problema é que os livros de Micaías estavam apenas começando. Su madre usa parte de la plata recuperada para construir un ídolo, sabiendo que los ídolos estaban prohibidos por la ley de Moisés. Y lo peor es que ella pone a Dios en medio. Fíjate, otra vez el verso 3. Cuando Micaías devolvió a su madre los 1000 ciclos de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues se lo devuelvo. ¿Qué cosa? Eso también nos puede pasar, ¿no? Hacemos cosas que Dios no nos pidió. Hacemos cosas que queremos hacer sin consultar a Dios. Puede incluso que hagamos cosas que Dios no aprueba, como pasó con Micaías. Y ahí, en el intento de blanquear o de validar nuestras actitudes, pedimos la bendición de Dios. Metemos Deus na meio da coisa para espiritualizar. Pode passar por nós outros, como se fosse possível blanquear nossa desobediência, como os criminais fazem blanqueio de capitales. Pode bem, pode passar. Alguém que está cometendo um pecado e consagra a Deus esse pecado. Volvendo a Micaías, ele agora tinha um ídolo de fundição, uma imagem tallada
Daí ele construiu um santuário, construiu um efod, construiu terafines, que eram ídolos familiares, e ele consagra um de seus filhos como sacerdote. Micaías estava rogando a adorar a Deus. Ele estava emulando, copiando a estrutura do culto do tabernáculo de Deus. Sabe, todo aquilo que hacemos intentando copiar a Deus não nos sale bem. Sempre que rogamos a ser deuses, o resultado é fatal. Pela história de Micaías vai cambiar a partir do momento que ele vai receber em sua casa algumas visitas inesperadas. Em primeiro lugar, chega um levita que vivia então em Belém, tribo de Judá. Sai de Belém, chega à região montanhosa de Efraim, chega à casa de Micaías. E o levita que buscava um lugar para viver, recebe de Micaías uma proposta de trabalho. Está aí na pantalla. Disse: vive comigo, lhe propôs Micaías, e ser padre e sacerdote. Eu te darei 10 ciclos de plata ao ano, además de roupa e comida. O jovem levita aceitou quedar-se a viver com ele e foi para Micaías como um de seus filhos. O capítulo 17 de Jueces termina como, entre comillas, um final feliz. O levita agora é um sacerdote. Isso era uma violação da lei de Deus, porque para ser sacerdote não bastava com ser levita, tinha que ser diretamente descendente de Arão. Pero Micaías, em sua supervisão, pensa: agora tenho um levita como sacerdote personal, ou seja, agora sei que isso me hará prosperar. Por quê? Porque tenho um levita comigo. Mi sacerdote personal é um levita. E assim termina o capítulo 17. Pero quando chegamos ao capítulo 18, vemos que as coisas não vão a passar como ele imaginava. Tempo depois, chega à casa de Micaías 5 homens da tribo de Dan. Até esse momento, os de Dan não tinham território. E então, esses 5 homens eram como que espias que estavam buscando uma terra para que a tribo de Dan pudesse possuir. Pois bem, eles veem a levita, por el acento sabe que ele não é daí, e perguntam: o que haces aqui? O que haces tu aqui, um levita? O que te trajo aqui? O que buscas aqui? Não eres de aqui, eres estrangeiro. És como eu estou em carne e empiezo a falar. E a gente sabe por meu acento que não sou valenciano, mais ou menos isso. E diz o texto então que o jovem les contou o que Micaías havia hecho por ele e dijo: me ha contratado, sou seu sacerdote. E os de Dan disseram: oye, tu és sacerdote? Eres sacerdote? Consulta a Deus então. Pergunta a Deus se vamos a ter éxito em nosso viaje. E o levita de Micaías, sacerdote de Micaías, disse: oye, vaya em paz. Su viaje tem a aprovação do Senhor. Os 5 espias de Dan se foram, espiaram na cidade chamada Laís, depois vuelven a sua tribo com o informe: oye, vimos uma cidade que é muito buena, podemos conquistá-la. Tempos depois já não são 5, são 600 homens. Os de Dan vuelven armados, exército armado para a batalha. E quando vuelven, se acordam de la casa de Micaías. Estão outra vez na região e dizem, e os 5 que haviam estado aí antes, dizem aos outros: oye, os 5 homens que haviam explorado a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabem que uma dessas casas tem um efod, alguns ídolos familiares, uma imagem talhada e um ídolo de fundição? Bueno, agora bem, vocês sabrão o que fazer. Você mira, nessa casa é coisas muito buenas, hein? Pensa do bem. O que passa? Os homens de Dan, os 600 vão à casa de Micaías, saludam o levita e entram e começam a correr todo o que lhes interessava. A imagem talhada, o efod, os ídolos familiares, o ídolo de fundição. Quando o sacerdote se percata que aquele era um atraco, ele pergunta: oye, o que estão fazendo? Sabe o que dizem os de Dan? Está no versos 19 e 20. Eles responderam: silêncio, não digas nenhuma sola palavra. Vem com nós outros e serás nosso padre sacerdote. Não crees que é melhor ser sacerdote de toda uma tribo e de um clã de Israel que a família de um solo homem?
El sacerdote se alegrou. Se alegrou, tomou el efod, ídolos familiares, a imagem talhada e se foi com essa gente. Esse sacerdote é um prototipo, de alguma forma, de los muitos líderes religiosos a lo largo da história. Um sacerdote que não é sacerdote, não foi chamado por Deus, não foi consagrado por Deus. Um sacerdote que não se move por la vontade de Deus, um sacerdote que se move por dinheiro, por fama e por status. Se marcha porque para ele a proposta de sonou irrechazável, alcançou sua vanidade. Oye, não é melhor ser sacerdote todo na tribo de um clã que estar aqui nesse fim do mundo, aqui nessa região montanhosa de Efraim, sacerdote de um solo homem? Bueno, vente com nós outros. Todo isso passa e tu te perguntas, onde está Micaías? A gente entrou em sua casa, levou seus ídolos, levou seu sacerdote. O que passa com ele? Bueno, só se deu conta do atraco depois, quando os homens de Dan já se haviam deixado. E aí, quando se deu conta, juntou seus vecinos e saiu a perseguir os danitas. Logrou alcançá-los. E aí, ao ver a Micaías e seus vecinos acercando-se com muitas ganas, os danitas perguntam: oye, o que te passa? ¿Por que has convocado a tu gente aí, tus vecinos? E a Bíblia disse o seguinte: Micaías respondeu: ustedes se llevaram meus deuses, e eu mesmo hice, e também se llevaram meu sacerdote, e logo se foram. Que mais me queda? E todavia se atrevem a perguntar-me: o que me sucede? Como têm ustedes ousadia de perguntar o que passa? Me han roubado, se llevaram meus deuses, deuses que eu hice com mis próprias manos. Ustedes se llevaram meu sacerdote, ustedes me quitaram todo, não me deixaram nada. Que mais me queda? Que mais me queda? Meus irmãos, a história de Micaías e tantas outras na Bíblia nos señalam a verdade de que cada coração humano é uma potencial fábrica de ídolos. Todo coração que não está voltado hacia Deus termina produzindo ídolos em vano ou em um vano intento de llenar esse vazio que só Deus pode llenar. Os ídolos são produzidos em grande quantidade. Há ídolos para todos os gostos. Vêm em todos os formatos, vêm em todos os colores. Há gente que tem como ídolo o dinheiro, a las possessões, a los bienes materiais, a mamón, a gente que adora mamón, a gente hoje que vive por el dinheiro, mata por el dinheiro, incluso muere por el dinheiro. Há aqueles que têm como ídolos pessoas de carne e hueso, a los famosos, os ídolos podem ser deportistas de élite, podem ser cantantes e músicos, podem ser os atores e as atrizes. Pero déjame decirte uma coisa: os ídolos da nova geração são os youtubers, os influenciadores. E se não protegemos a nossos filhos serão influenciados por esses influenciadores e youtubers, e eles terminarão formando o caráter de nossos meninos adolescentes. Há aqueles ainda que se burlam da religião. Há os que se burlam da fé e do cristianismo e dizem que isso é coisa de outros ciclos, que isso é uma superstição sem sentido. Pois esses são os mesmos que idolatram a ciência, idolatram o conhecimento, e se idolatram a si mesmos e sua pretensa sabedoria humana. Pero a pior idolatria, a mais peligrosa, é aquela que leva a aparência de piedade. A pior idolatria é aquela que leva o seio da religião. É a mais peligrosa porque é a mais enganosa. É a idolatria de Micaías e de muitos outros. Essa idolatria que se põe a skin, a piel de Deus, levando-nos a crer que com isso estamos agradando a Deus, que estamos obedecendo a Deus, que estamos adorando a Deus, quando ao final estamos adorando a ídolos. De que hablas, pastor? Hablo de los ídolos forjados em la religiosidade. He conocido a gente
que idolatravam a los cantantes cristianos. Há também aqueles que idolatram a los pastores da internet, a los predicadores de YouTube. Nunca les viu personalmente esses pastores, não sabe de sua vida, pero se deixam ser pastoreados por la internet. E quem é pastoreado por la internet, ao final não é pastoreado por nadie, é pastoreado por el algoritmo de YouTube. Há alguns que idolatram a los líderes religiosos, les tratam como semideuses. Há pastores que não podem nem falar com eles, não podem nem acercar-se. São estrelas, como estrelas, não? De rock. Há aqueles que idolatram a denominação, os que idolatram a igreja local, a estrutura, a instituição. É um grande peligro. A história nos conta, nos prueba que as religiões sem Deus sempre terminam por servir ao diabo. A religiosidade sem Deus, ao final, sempre termina por herir as pessoas. Ao final, Micaías dedicava sua vida a adorar a deuses que ele mesmo havia criado, deuses que havia criado com suas próprias mãos, deuses que poderiam ser roubados. Que desperdício de vida, hein? Que desperdício. Dedicar tu vida a qualquer ídolo que seja, sempre será um desperdício, sobretudo porque os ídolos sempre nos defraudarão, nunca poderão entregar o que prometem. Eles sempre vão falhar nesse intento de llenar esse vazio que todos levamos dentro, e esse vazio só pode ser llenado por Deus. Pastor, qual é a diferença então entre querer algo, gostar algo e idolatrar? Há uma linha muito fina muitas vezes, né? Há sempre que evaluarmos, porque ao final as coisas que nos gustam, mas ao final se lo deixamos, terminam por volver-se ídolos. Porque qualquer coisa, ou persona, ou atividade, pode convertir-se em ídolo. Incluso o trabalho, do trabalho pode convertir-se em um ídolo. Todo aquilo que ocupa o espaço de Deus é um ídolo. Se dedicamos mais amor a uma pessoa ou uma coisa que a Deus, então essa coisa ou pessoa se ha vuelto um ídolo. Se antes de ponermos nossa confiança em Deus, la ponemos em outra pessoa ou em el dinheiro, por exemplo, então essa pessoa ou el dinheiro se ha convertido em um ídolo. Se alguma atividade está roubando o tempo que deveria ser dedicado a Deus, então, ojo, essa atividade também se ha convertido em um ídolo. Muito cuidado, porque muitos dos ídolos que adoramos começaram por ser aficiones, gustos, e quando é passado o tempo, han roubado nosso coração. Agora volvemos a Micaías para terminar. O que mais me queda? Micaías alcança os danitas no intento de recuperar seus ídolos e seu sacerdote. Nesse momento diz essa famosa frase: que mais me queda? É uma pergunta? Não. Pero há uma versão, por exemplo, que eu encontrei como uma afirmação, a Nova Tradução Vivente. Como me pergunta, que te passa? Contestou Micaías. Vocês se han llevado todos os deuses que eu hice e a mi sacerdote, e não me queda nada. A mim não me queda nada. Que raro escuchar isso da boca de Micaías. Fíjate, ele não havia perdido sua casa, não havia perdido seus bens materiais, não havia perdido seus filhos, como passou com Job. Sin embargo, em seu coração pensa e disse: a mim não me queda nada. O que Micaías disse aqui, não é que ele havia perdido todo, mas ele havia perdido todo o que ele amava, porque seus ídolos eram seu verdadeiro amor, seus ídolos eram seu todo. E esse é o problema dos ídolos, é que eles nos chegam, tomam nosso coração e ocupam um lugar que não deveriam, e ao final nos escravizam, porque nos fazem pensar que não podemos mais viver sem eles, ou que a vida sem eles não merece a pena. Micaías perdeu seus ídolos, a seus deuses, perdeu seu sacerdote, ele não perdeu todo, não perdeu sua casa, não perdeu suas possessões, não perdeu seus filhos, mas aunque ele hubiera perdido todo isso, nunca poderia dizer o que dijo. ¿Por quê? Porque ao final sempre lhe quedaria Deus. A verdade mais triste dessa história é que Micaías
no conocía a Dios. ¿Y cómo termina la historia de Micaías? Al ver que no tenía fuerza para pelear contra los danitas, que no iba a recuperar sus ídolos, que su sacerdote se había ido, desiste, no quedaba otra. Dice así: los danitas siguieron su camino. Micaías, viendo que eran demasiado fuertes para él, se dio la vuelta y regresó a su casa. Menos mal que él tenía una casa que regresar. En nuestras vidas, mis hermanos, todos sufrimos pérdidas, sí o sí. En algún momento todos perdemos. Puede que perdamos el trabajo, puede que a través de malas inversiones perdamos dinero. Con la crisis de 2008 en ese país, muchos fueron los que perdieron casas y pisos, y los bancos lo tomaron, es verdad. Con la edad perdemos la vitalidad, perdemos la destreza física, perdemos la juventud, y con la juventud también se van los ideales de la juventud. En algún momento sí o sí se va la salud, la belleza física también puede que se vaya. Sin embargo, nada es peor en la vida que perder a personas. Las personas a quien amamos, las personas que nos aman, esas pérdidas son las más duras de encajar. Solo puede entender lo que quien vivió. Quien no vivió no puede entenderlo. Con todo eso, con todas las pérdidas posibles, nunca nos perderemos todo. Si conocemos a Dios, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando nos toque preguntar: oye, ¿qué más te queda?, contestaremos, aunque entre lágrimas: me queda mi Jesús, me queda mi Dios, siempre me quedará mi Jesucristo, que me amó y entregó su vida por mí. Eso nadie lo podrá quitar jamás. Ni los hombres de la tribu de Dan, ni los atracadores de hoy, ni el gobierno de España, ni el tiempo, ni mismo la muerte será capaz de quitarme a mi Jesús. Siempre me quedarán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la semejanza de Micaías, hermanos, siempre nos quedará una casa que regresar. Una casa que está ubicada ahí arriba, en la Jerusalén celestial. Es verdad que Micaías, cuando regresó a su casa, regresó muy triste. No será así con nosotros. Cuando llegue nuestra vez de regresar a casa, lo haremos con mucha alegría. ¿Por qué? Porque allí podremos ver nuestro Jesús face a face. Concluyo volviendo a Micaías y el significado de su nombre. Interesante. Micaías significa el mismo nombre del profeta Miqueas. Micaías significa quien es como el Señor. Pero Micaías no conocía al Señor, porque si le conociera, sabría que en Dios tendría su todo. Delante de eso, me acuerdo de las palabras del profeta Oseas, siglos después de Micaías, y es mi oración esta mañana, en que concluimos: conozcamos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Tan cierto como que sale el sol, Ele habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera, que riega la tierra. Conozcamos ao Senhor, meus irmãos, esforcemos-nos por conhecê-lo mais e mais, em conhecê-lo melhor, e lo hagamos agora, em los dias buenos, para que quando nos cheguem os dias malos, quando venham os tempos de perda, sepamos que aún não quede nada, sempre me quedará tudo. Porque aunque não me quede nada, sempre me quedará o Senhor. Que assim seja, e que por lo tanto o Senhor nos bendiga a nosotros. Amém. Nesse momento nos ponemos de pé e vamos a cantar uma vez mais Este es mi deseo. E com essa canção estamos orando ao Senhor, entregando a Ele nossas vidas e declarando que queremos viver para Ele e honrar a Ele.
favor. Vamos orar y nos despedimos de los hermanos. Nos vemos en la iglesia en 5 minutos y volvemos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Gracias, Padre, por esa convicción de que en ti tenemos todo. Aunque nos quiten todo, nunca preguntaremos qué más me queda, porque sabemos que siempre nos quedará el Señor y su amor y su gracia y su misericordia, la salvación que ya no perderemos jamás, un hogar arriba, Señor. Por eso te adoramos esta mañana, te alabamos de todo corazón. Nuestro deseo es vivir para ti, honrarte a ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Mas decimos, señores, que la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, amor de Dios, el eterno Padre, que la comunión, las consolaciones del Espíritu Santo de Dios, con todo el pueblo aquí en Carley y todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, hoy y por todo siempre. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el jueves.